A história começa com o nosso protagonista fazendo uma longa viagem. Após derrotar muitos monstros, ele chegou até o palácio da Rainha de Gelo. Ele fica chamando ela de bruxa e ainda diz que hoje ele vai acabar com essa guerra. Dando uma risada, ela não parece dar muita importância pra ele. Isso porque nos últimos 1000 anos ninguém jamais conseguiu entrar no seu palácio. Na sequência, ela ataca com magia de gelo. Todo aquele poder vai em direção ao Kaito. No entanto, ele desvia de todos os golpes. A batalha estava sendo muito difícil e toda brava, a Rainha de Gelo diz que ele não irá escapar. E assim ela utiliza os espíritos congelados. Mas o Kaito ele já estava se aproximando dela. Então ambos utilizam seus ataques mais poderosos. As energias se chocam e dando uma risada, a rainha ela disse que poderia mandá-lo para o inferno. Só que o garotão aqui ele era muito difícil de cair. Mesmo que tivesse sem energias, ele não se daria por vencido. O Kaito ainda diz que não vai deixar as coisas terminarem desse jeito. E já começa a liberar o seu poder secreto. O cara tava parecendo o poder da Kyuubi em Naruto. Até mesmo uma rainha de 1000 anos ficou em choque com esse poder. Xingando ela de bruxa, ele parte para cima para o ataque final. Ela diz que nunca encontrou um inimigo que fosse à sua altura. E o nosso protagonista diz que ela deve dizer logo as suas últimas palavras. No entanto, ela faz uma estrutura de gelo para poder se defender. E como ele estava com seu poder máximo, essa estrutura não foi o suficiente. Ele atinge ela com a descida da besta celestial. O ataque acabou atravessando o peito da rainha, e ele se vangloria dizendo que agora ele havia conquistado os 4 mundos, e que ao eliminá-la ele iria unificar toda a terra. No entanto, ela dá uma risada e começa a congelar o seu braço. O cara já fica em choque pensando como que a rainha ainda estava viva. Ele não conseguia soltar ali o seu braço, então percebeu que poderia ser esse o seu fim. Eles estavam caindo de cima daquela torre. A última coisa que a rainha pensou é que não morreria sozinha. Dando uma risada, ela disse que havia vencido ele. Assim, ambos acabam caindo do castelo de cristal. Depois de 1000 anos cultivando junto com seus generais, ele havia unificado todo o mundo. As artes marciais era tudo na vida do Kaito. Nesse momento ele ouve um barulho como se fosse o fundo de um oceano. De uma forma estranha, aquilo era bem quentinho e confortável. Então ele percebeu que tinha renascido no corpo de um bebê, junto de uma irmã gêmea. Na vida anterior ele não tinha irmãos, até porque o coitado aí galera, ele foi abandonado. O cara teve azar desde quando nasceu. Ele viveu como órfão, sendo arrastado para a seita marcial das trevas. Mas lá ele conseguiu ficar poderoso e se tornou o melhor cultivador. Mas agora ele vai ter uma família diferente da sua outra vida. E até acha que isso vai ser muito bom. Ele gostou da ideia de ter um irmãozinho. Assim ele nasceu com o nome de Kaito, o mesmo nome da sua vida passada. E o mais estranho de tudo é que ele estava sentindo um frio familiar. Mesmo recém-nascido, ele conseguiu ver a sua mãe perto da sua irmãzinha. E só de olhar para a garota, ele percebeu que a sua irmã na verdade era a Rainha de Gelo. Eu não acredito que isso é possível. Aquela bruxa de gelo, ela me perseguiu até nesse outro mundo. Com certeza vou me vingar dela. A garota ela também havia percebido que ele era o Kaito da seita marcial das trevas. E assim os dois pequenos irmãos juraram terminar aquela batalha que ficou interrompida pela morte deles. A história aqui tá muito boa, galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O canal ainda tá com problema de adequação de conteúdo, então deixa um like e um comentário pra ajudar o vídeo. Se você quiser virar membro, vai ajudar muito o canal. Os membros assistem o vídeo antes e ainda sem propagandas. Obrigado a todos que estão deixando comentários e hype, e bora pra história. Na outra vida, o Kaito ele reuniu diversos generais marciais, como o Mestre da Lâmina. Ele também havia feito aliança com o Cultivador Supremo. Também fez parceria com o Gênio das Artes do Veneno. E por fim ele se aliou com o Rei da Montanha. Esses eram os seus 4 generais que ajudaram ele a escalar o Palácio de Gelo. Só que agora ele havia renascido no corpo de um bebezinho fofo. O Kaito até fica dizendo que essa é a maior humilhação da sua vida. A sua mãe ela parece ali toda carinhosa, perguntando se ele havia dormido bem. E por incrível que pareça, ele sentia uma grande afeição pela sua mãe. Era até difícil de explicar.
Na hora de trocar a fralda, o bebezinho fica dizendo que esse corpo era inútil, já que ele não conseguia controlar a hora que ele fazia cocô. E o pior de tudo, fica dizendo o Kaito, é que ele era obrigado a ficar olhando para a sua inimiga mortal. Ele até olha para ela e fica dizendo que a bruxa de gelo talvez ainda consiga usar magias. Já fazia 3 meses que ele havia renascido, e durante esse tempo ele continuou treinando o cultivo. Ele imaginava que quando tivesse a oportunidade ele poderia se vingar da bruxa de gelo. No entanto, todas as noites ele ficava sendo interrompido por causa do choro da garota, e isso acabava que interrompia sua concentração. Os pais sempre apareciam para consolar os bebezinhos. Ele percebeu que aquilo era um plano dela para interferir no seu treinamento. Essa bebezinha aí tá com uma cara bem adulta, não sei não. Espera só, garota, quando nós crescermos eu vou me vingar de você. Você pode ter certeza que eu nunca vou desistir. Por isso, ele não treinou somente cultivo, mas também artes marciais. Até o bebezinho aí faz flexão e agachamento e você não. O moleque, ele até plantava bananeira. Enquanto isso, a Nina, ela fica suspirando, pensando que ele era muito bobo. 4 anos já havia se passado e a mãe deles ia levar uma amiga até o portão. Essa era a chance perfeita. Então ele vai até a Nina e pergunta até quando ela vai ficar fugindo dele. A garota fofinha, ela simplesmente olha pra trás. E o Kaito tava dizendo que eles nunca têm tempo pra resolver as pendências, pois os pais sempre ficavam por perto. A garota, ela até pergunta se por acaso ele tem 4 anos de idade e diz pra ele amadurecer. Minha filha, vocês têm exatamente 4 anos. A Nina, ela também disse que ele precisa se lembrar de algo que ele havia perdido pra ela na batalha passada. Só que o nosso garotão, ele fica dando risada e acaba partindo pra cima da sua irmã. Porém, a garota acerta o bichinho de pelúcia nele. Ela havia jogado aquilo e correu pra retaguarda. O Kaito, ele tenta dar um chute. No entanto, a Nina, ela utiliza seus poderes para levitar. Ela renasceu com grande parte do seu poder mágico, mas o corpo dele estava limitado, porque ele só sabia usar artes marciais. E com isso acabou jogando diversos bichinhos de pelúcia no garoto. Assim ele foi derrotado de uma forma humilhante. A garota ainda diz que ele não teve chance alguma. Até mesmo poderia ficar treinando para tentar derrotá-la no futuro, mas deveria prometer que não faria nada de mal para os seus pais, pois eles não mereciam isso. Duelos de vida ou morte entre eles agora não eram permitidos, pois eles faziam parte de uma família, e a garota, ela diz que ela não quer magoar os seus pais. Só que o Kaito, ele fala que ele não se importa com isso, mas parecia que ela estava levando esse assunto de vida nova bem a sério. Até se vira dizendo que a vida passada não importa mais e que agora ele deve chamá-la de maninha mais velha. Bem capaz que eu vou chamar você de maninha. A cena muda para um pouco mais tarde. No quarto ele ficava meditando naquela humilhação. O Kaito se lembra que ela o infernizava na vida passada. A Rainha de Gelo não deixou ele em paz um segundo sequer. E agora ele estava tão fraco que a bruxa até mesmo ignorava a sua existência. Nós vemos que a garota ela estava pensativa. Em uma lembrança do seu passado, o vilarejo estava pegando fogo. A Nina admite dizendo que ela havia eliminado muitas pessoas. E ao ver uma mulher ruiva, ela diz que eliminou até mesmo quem não desejava, pois era a pessoa mais preciosa da sua vida. Esse era um pesadelo que ela estava tendo. E acordou no meio da noite dizendo para si mesma que ela deveria esquecer tudo. Agora ela tinha pai e mãe que se importavam com ela. Por isso, não gostaria de perdê-los nunca mais. Enquanto isso, o Kaito, ele estava treinando. Ele não queria ser humilhado novamente pela bruxa. Se ele perdesse, ele não iria se perdoar. E até acaba caindo no chão. Ele disse que vai demorar pelo menos uns 10 anos para ele poder ter um poder que rivalizasse com a rainha. Enquanto isso, ele teria que viver como uma criança. Para dominar a arte divina, ele teve que aprender 18 formas. Ele passou cerca de 60 anos de sua vida só para atingir esse ciclo e até conseguiu a imortalidade. No caso aqui, a imortalidade, galera, é só para casos de velhice, até porque ele acabou morrendo. Toda noite ele meditava para aumentar a energia de seus meridianos. Aos poucos ele já estava conseguindo adaptar o seu corpinho fraco. Logo logo ele abriria todos os pontos de energia.
Por algum motivo, diziam que bebês respiravam pela cabeça. Por isso, treinar desde pequeno para concentrar os pontos de cultivo na cabeça ajudava muito. Ao fazer isso, ele começa a ganhar ainda mais energias. No outro dia cedo, a sua mãe grita dizendo para ele não se atrasar para a creche. A Nina, ela estava toda empolgada, dando um sorriso bem bonito ao lado da professora. A sua mãe grita dizendo pro Kaito não se atrasar. Só que o garoto é rebelde e ainda disse que ele não tem nada que possa aprender naquele lugar. Toda sem graça, a mãe pede desculpas para a professora e disse que ontem o Kaito havia se saído bem. A professora até disse que o garoto ali ele se expressa melhor do que os outros. Nesse momento, a Nina usa telepatia e diz que ele deve agir normalmente. Dessa forma, o nosso garotão ele acaba concordando. E vão pra creche em um ônibus de gatinho. Isso era muito humilhante pra ele. Nesse momento, uma garota toca no seu ombro. Ela pergunta quantos anos ele tem e se ele gostaria de ser seu amigo. Ele responde que é cortesia básica se apresentar primeiro e fala que ele tem 966 anos e não tem interesse em amizades. Isso faz com que a menina fique chorando. Durante as aulas na creche, ele não queria se socializar com ninguém. A única coisa que ele queria ficar fazendo é treinar cultivo e artes marciais. Desde pequeno, ele estava tentando elevar o seu corpo ao limite. Mas com o passar do tempo, eles ganharam uma nova irmãzinha. A Nina, ela ficou toda emocionada e disse que a sua irmãzinha caçula era muito bonitinha. Ao julgar pela energia, o Kaito diz que ela não parece ser uma criança que renasceu. Agora que ele estava pensando nisso, ele até pergunta se tem outras pessoas que também renasceram nesse mundo, assim como ele. Ele até acha que a Nina talvez esteja pensando a mesma coisa. A sua irmã havia chamado ele para um local isolado. E o garoto até fala que se ela tá propondo um desafio, ele já aceita. Só que não era isso, e ela fica fazendo uma cara de tédio. Na sequência, acaba entregando um anel a ele. O cara já olha para aquilo e pergunta do que se trata. Tirando o sarro, ele diz que com certeza vai ser uma pegadinha e joga fora. Ainda diz que acabou de pensar na Lara, que é a sua irmã mais nova, e diz que ela não deve ser alguém que renasceu. Nesse momento, a Nina teletransporta atrás dele e diz que aquele anel conectava os dois por meio de um portal dimensional. O Kaito pergunta por que ela tá tão grude assim com ele, e a garota diz que isso é para protegê-los. Você fala como se algo de ruim estivesse prestes a acontecer com a gente. A Nina garante que toda essa preocupação é com os seus pais e com a Lara. Por isso eles precisariam tomar muito cuidado. Então ele começou a perceber que ela havia mudado e não era mais aquela bruxa que perseguia ele. No entanto, o garoto ele não se importava com isso e começou a treinar. Mas alguns anos se passaram e eles viraram adolescentes entrando no ensino médio. O Kaito já havia recuperado grande parte do seu poder, até porque o cara ficava treinando o cultivo até dentro da sala de aula. Ele treinava o tempo todo. Agora comenta que atingiu a energia equivalente a quando ele tinha 180 anos. Ele achava que todos os seus colegas que tinham 17 anos eram muito infantis. E logo atrás dele tinha um loirinho valentão fazendo bullying com o garoto. Esse cretino aí ele queria que o nerd buscasse lanche em uma máquina de vendas. Mas o garoto ele morrendo de medo, ele disse que não trouxe dinheiro. Com isso, o valentão ele pega uma vassoura e diz que ia fazer o garoto aprender a trazer dinheiro para a escola. Mas o Kaito acaba segurando o braço dele. O garoto já se vira todo bravo, então percebem de quem se tratava. Era o aluno mais quieto e excluído do colégio. Porém agora ele estava com uma cara bem diferente. O valentão chama o nosso protagonista de nojento e diz para soltá-lo. Só que o Kaito chama todos eles de covardes. Ele resolveu ajudar aquele garoto, pois ele também passou pelas mesmas coisas quando era criança na outra vida. Ele havia sido excluído e ignorado pelas pessoas. Por isso sabia muito bem o que esse garoto aí estava passando. A ruiva disse que o Kaito ele era irmão gêmeo da presidente do conselho estudantil, mesmo que eles nem se parecessem. E o nosso herói ele continuou apertando o braço desse folgado. Então o loirinho ele tentou dar um soco, mas é claro que o boladão do Kaito conseguiria desviar. Na sequência colocou o pé na frente para que ele tropeçasse, e o cara se esborrachou no chão. Pronto, já te soltei, donzela. Os amigos do valentão ficaram rindo, dizendo que iriam postar aquele vídeo no Instagram.
E a garota, ela realmente estava filmando. Na sequência, o nosso protagonista vai até eles, deixando o grupo apreensivo. Mas a única coisa que ele faz é estender a mão para aquele garoto que estava sofrendo bullying. E com um sorriso ele diz para o garoto se levantar. E ainda fala para ele não se importar com esses lixos idiotas. Na sequência, um cara bem grande aparece e pergunta quem que é esse baixinho que tá arrumando confusão. Qual foi, ô cara de capacete? Você quer apanhar também? Aquele loiro aproveitou a distração para tentar atingir o Kaito pelas costas. E como nós já vimos, o garoto é muito forte, tanto que ele conseguiu desviar de um ataque pelas costas. Qual foi, donzela? Isso é tudo que você tem? O protagonista aqui ele bate e ainda o humilha. Vocês reclamaram da última obra que o protagonista não ficava humilhando os inimigos, e quem reclamou disso vai gostar muito dessa obra aqui. Na sequência ele acaba jogando o loirinho no chão e ainda pisa por cima para aumentar a humilhação. A garota ruiva, ela fica filmando tudo, e enquanto pisava no garoto, ele pergunta se alguém ali queria arrumar confusão com ele. E na maior humildade, ele disse que eles não eram suficientes nem para um aquecimento. O grandão ele já parte para cima, só que a Nina ela aparece dizendo que eles não podem brigar na escola. Ela era presidente do conselho estudantil e todos ali respeitavam a garota. Até ficaram dizendo que o culpado dessa confusão era o irmão dela, o Kaito. A ruiva ainda disse que ela filmou tudo no celular para provar que o irmão da presidente é quem começou a briga. Então a Nina, ela utiliza o seu poder e faz com que o celular da ruivinha se quebrasse. A garota ela fica brava dizendo que comprou esse celular não fazia nenhum mês. E o nosso protagonista ele percebeu que a sua irmã havia feito isso para ajudá-lo. Em um tom de ameaça, o valentão disse que iria pegar ele na saída. Só que o nosso protagonista ignora e vai até o seu novo amigo que havia apanhado. No intervalo, a Nina pergunta o que ele estava tentando fazer e até disse que está cansada de ficar limpando a barra dele. No entanto, o nosso herói, ele disse que estava ajudando um colega que sofria bullying. Mas a Nina fala que ele não pode ficar arrumando briga e que ele deve se adaptar logo a esse mundo. No entanto, o Kaito diz que esse mundo não é nada diferente do mundo anterior. E se adaptar significa ignorar as injustiças, ele não ficará parado. Ele até disse que vai mudar o mundo e isso deixa ela um pouco desanimada. Parece que a vida da Nina era muito triste e agora ela estava satisfeita com esse mundo. Pelo menos foi isso que eu entendi até agora. Mais tarde, aquele garoto que havia apanhado, ele foi pego de novo. E os valentões estavam sentando em cima dele. E o loirinho que foi humilhado, ele disse que não vai aceitar aquela cena vexatória. O seu colega diz que o Kaito, ele parecia saber lutar artes marciais. E vendo a discussão, o grandão disse que era melhor chamar o pessoal. Como aquele garoto ele sabia lutar, era melhor deixar pro chefe dar um jeito nele. Com isso, o loiro começa a puxar o nerd pela cabeça e diz que era para ele atrair o Kaito para uma emboscada num terreno baldio. Se ele não fizesse isso, ele poderia se considerar um cara morto. O sinal havia tocado. Alguém acaba chamando pelo nosso protagonista. Era aquele nerd dizendo que gostaria de agradecer por ter sido salvo mais cedo. Até fala que vai comprar um salgadinho pro Kaito como agradecimento. O cara tava com o pescoço machucado e ele falava tremendo e gaguejando. Eu sei que eles estão te ameaçando, então fala logo onde eles estão. Eu vou dar uma lição pra esses caras nunca mais mexerem com você. Nós sabemos que esses caras eles vão se arrepender amargamente. E logo em seguida o Kaito acaba chegando no local. Aqueles valentões já estavam esperando por ele. Um garoto até pergunta se por acaso é esse fracote aí que tinha batido nos amigos dele. Por acaso é aqui que vende salgadinho? É, garoto, parece que seu amigo nerd havia enganado você e trouxe para uma enrascada. Eu sei, seus lixos, eu só tô zoando. O careca aí fica tirando sarro, dizendo que o Kaito tá sendo muito confiante. E estendendo a mão, nosso protagonista chama eles pra luta. E até fala que não pode se atrasar, pois senão a sua irmã vai ficar brava. E assim a luta começa. Eles partem pra cima do nosso herói. Só que o Kaito ele era muito bolado e consegue derrotar eles ali com muita facilidade. Aquilo nem poderia ser chamado de luta, galera. Isso aqui tava mais pra humilhação. O garoto de cabelo verde fica tentando entender como que aquele cara é tão forte assim. Parem de falar e vem pra cima. Assim o restante que sobrou em pé acabam indo pra cima do Kaito. Só que o nosso herói ele era muito mais forte. O maluco aqui era espancador de figurante. Um loirinho vem correndo chamando ele de bastardo. Mas o Kaito simplesmente desvia do golpe.
e prepara um soco poderoso e atinge não somente um, mas 3 golpes de uma única vez. Os outros garotos ali já estavam morrendo de medo. A sorte de vocês é que eu controlei o meu poder para não matá-los. O quê? Será que ele é realmente mais forte do que isso? O que foi? Vocês querem testar para ver o meu limite? Os valentões, eles começaram a se borrar de medo. E o nosso herói disse que odeia pessoas como eles. Covardes costumavam agir em grupo. E até menciona que ele já havia ganhado de diversos caras assim na vida passada. Nesse momento, aquele cara de cabeça de alface pega uma barra de ferro e prepara para atingir o Kaito por trás. Se aquele golpe acertasse, ele iria dessa pra melhor. No entanto, ele parou com a palma da mão. Ei garoto, você sabia que esse golpe é forte o suficiente para tirar a vida de alguém? E com isso, o Kaito acaba acertando a cabeça dele, fazendo o garoto cair desmaiado no chão. Ele até se mija todo. E eu aposto que os outros caras aí também estão mijados, galera, não duvido nada. Eles ficam morrendo de medo enquanto o nosso herói diz que isso é pra eles aprenderem. No outro dia na escola, os rumores começaram a se espalhar. Todo mundo tava dizendo que o irmão da Nina havia batido nos valentões e ele fez isso sozinho. Alguém havia assistido a luta de cima de um prédio. O Ruivinho menciona que ele conseguiu assistir toda a luta, mas como estava de longe, ele não identificou quem que era. Só que o pessoal já suspeitava que era o irmão da Nina, porque ele era muito brigão e também era muito forte. A presidente, ela estava ouvindo tudo isso e fica suspirando, dizendo que seu irmão é um encrenqueiro. Na aula de educação física, o Kaito estava conversando com seu novo amigo, e até disse que o garoto não precisava se preocupar mais. O Quatro Olhos pergunta se os rumores eram verdade, que ele havia derrotado todos aqueles caras sozinho. Dando uma risada, o nosso herói ele fala que não lutou com eles, apenas havia conversado. Só que é claro que isso seria muito mais difícil de acreditar, né? Quem ia convencer aqueles idiotas a mudarem de ideia? De qualquer forma, o nosso herói ele se vira e disse que não era para o seu colega ficar espalhando esses rumores. Só que o cara ele tava todo triste, pedindo desculpa por ter arrastado ele para esse problema. Dando um abraço no novo amigo, ele diz pro cara não ficar dizendo bobagens. E todo apreensivo, o garoto ali fala que aqueles caras eles fazem parte de uma gangue de mafiosos. E até fica com medo do Kaito sofrer retaliações. Ao se levantar, o nosso protagonista diz que ele não se preocupa com isso, porque ele é forte e conseguiria lidar sozinho. Então o garoto ele agradece e diz que é a primeira vez que alguém ajuda ele. Dando um sorriso, o Kaito ele também diz que é a primeira vez que ele faz um amigo e que a partir de agora o garoto poderia contar com ele pra tudo. Nesse momento aí o nerd até pergunta se por acaso o Kaito se ele lê muito mangá, pois ele tava parecendo um protagonista shounen. É, meu filho, nosso prota é muito mais do que isso, o cara veio de uma era de cultivo. À noite ele tava jantando em casa, eles sempre jantavam com a família reunida. A Lara, ela disse que não queria comer cenouras, e a sua mãe fica dizendo que se ela comer legumes ela vai ficar inteligente como a Nina e forte como o Kaito. Nesse momento o pai pergunta como que os dois irmãos eles estão se saindo na escola. A Nina fala que ela tá tirando ótimas notas, e a garotinha fica dizendo que ela quer ser inteligente como a irmã. E você, Kaito, como estão as suas notas? Fazendo uma cara de tédio, ele diz que tá mais preocupado em combater as injustiças do mundo. Ele até fica dizendo que tirar boas notas não vai levar a lugar nenhum. Na sequência ele diz que vai subir para a sala para poder exercitar, enquanto a Nina iria estudar e ler alguns livros. Enquanto o pai lavava a louça, a mãe disse que estava muito preocupada. Ela disse que o Kaito já tem 17 anos e ele não quer saber de estudar e nem de fazer nada. E isso era muito diferente da Nina, que era muito inteligente e responsável. Só que o pai do garoto fica dizendo que eles crescem de formas diferentes. Nesse momento, o Kaito ele acaba encontrando alguém no meio da rua. Os garotos lá no fundo que haviam apanhado disse pra esse garoto aí de cabelo rosa que era exatamente esse menino aí que tinha batido neles. O que foi? Vocês querem brigar? Se você já sabe do que se trata, então vai ser bem rápido. É, cara, eu sinto lhe dizer, mas vai ser rápido mesmo. Eles até chamam o Kaito pra ir pra outro lugar pra batalharem. E como o maluco aí é louco por luta, ele já logo aceita. Assim eles vão para uma floresta. O mafioso até disse que eles poderiam lutar ali, pois não tinha ninguém. É, mas também vai ser mais difícil pra vocês chamarem a ambulância. Nesse momento, o garoto pergunta se por acaso o Kaito era um renascido. E ao ouvir essa pergunta, ele já fica em choque. É, pela sua reação dá pra ver que você é realmente um renascido, eu acertei. O cara já usa uma magia de vento no nosso herói.
Ele havia percebido que tinha outros renascidos nesse mundo. Espera aí, ele acabou de usar uma magia de cultivo? Enquanto preparava um novo golpe, o cara diz que vai testar as suas habilidades. Ele parte pra cima, mas o Kaito ele consegue defender. Parece que as suas suspeitas estavam certas, não era somente ele e a bruxa que renasceram nesse mundo. Ele tenta acertar um golpe no garoto, mas ele desvia. E enquanto lutavam, o mafioso disse que o Kaito ele parece não saber nada desse mundo. Esse cara é bem forte. O seu adversário estava canalizando a energia nas pontas dos pés. E enquanto bloqueava os ataques, o Kaito ele sabia que não poderia errar. Até que era impressionante alguém tá no nível assim. E enquanto lutavam, o líder daqueles mafiosos fica ali assistindo tudo. O valentão até fala que tá na hora de acabar logo com essa luta. E curioso, o Kaito pergunta se eles estão usando artes marciais. Mas o inimigo ele não responde, apenas prepara para dar o ataque final. Enquanto tentava acertar o soco, ele disse que isso era impossível de desviar. E o líder fica assistindo a luta de longe. No meio da fumaça, o mafioso ele se levanta. E até disse que havia esmagado o Kaito, só que o nosso herói estava atrás dele. E isso faz com que o cara fique surpreso. E aí, você vai me contar agora o que exatamente vocês são? O maluco aí fica se perguntando como que o Kaito desviou daquele ataque. Parece que você não é só um novato, garoto, então eu vou ter que lutar a sério com você. Só que o nosso protagonista fica dizendo que esse cara é tão fraco que nem vai dar pra ele aquecer o seu corpo. Mas agora o cara começou a lutar um pouco mais a sério. E quando o ataque estava prestes a acertar o nosso protagonista, o chefe dele segurou seu braço. O ataque estava bem próximo do nariz do nosso herói. Mas ao mesmo tempo, o Kaito ele estava carregando uma energia carmesim. Parece que o líder sabia que o Kaito era bem mais poderoso. E o mafioso, sem perceber isso, ele pergunta o que o seu chefe estava fazendo. Não esqueça o nosso objetivo, as ordens vêm em primeiro lugar. O cara com a cicatriz ele pede desculpa, dizendo que só estavam testando ele. E nosso protagonista pergunta aí pra esse cara quem eles são. Dessa forma, eles se apresentam como os Caçadores e faziam parte de uma organização de renascidos. Tá bom, mas como vocês descobriram que eu reencarnei? Eles ouviram a história que um aluno do ensino médio derrotou mais de 15 pessoas e isso acabou chamando a sua atenção. Fora que ele reagiu de uma maneira bastante espantosa quando o garoto ali perguntou se ele era um renascido. E dando um sorriso, ele disse que a razão por estarem buscando outros renascidos é para uma competição. Nesse mundo existiam muitos outros reencarnados que não faziam parte dos caçadores. E eles estavam também se movimentando secretamente para dominar o mundo. Por isso eles estavam procurando outras pessoas que renasceram para lutar contra esses caras que querem dominar o mundo. O nosso herói pergunta quantos reencarnadores existem nessa organização, só que o cara fica dizendo que não pode dar informações para um estranho. E só responderia essa pergunta se o nosso herói entrasse no grupo dele, só que o garoto aí fica bravo. E ainda diz que não serve a pessoas que são mais fracas do que ele. Isso faz os caras darem risada. Parece que eles não estavam respeitando a força do Kaito. Escuta aqui, Kaito, não importa pra onde você vá, sempre vai ter alguém mais forte do que você. Assim, ele resolve testar o nosso protagonista, tentando acertá-lo. E no meio da luta, até ficam dizendo que dariam uma lição nele. A cena muda para um pouco mais tarde. E a Nina acaba ouvindo a voz do seu irmão, perguntando por que ela estuda tanto. Ela diz que quer passar em uma boa universidade, por isso que ela estudava tanto assim. Só que o garotão ele fica rindo, dizendo que isso não faz sentido. Mas segundo ela, é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Nesse momento ele acaba avisando a Nina que existem outros reencarnados nesse mundo. Só que ela fala que não liga pra isso. E continua andando, dizendo que ela não quer se envolver com esse tipo de coisa e que tá satisfeita com a sua vida. Só que o cara fica dizendo que a bruxa de gelo não pode deixar isso pra lá. E isso deixa a garota brava, dizendo pra ele não chamá-la desse jeito. O grito dela acaba chamando a atenção de outras pessoas. E ela diz que não é mais a bruxa de gelo que ele conhecia. Agora ela era somente uma aluna do ensino médio que se chamava Nina. E se alguém interferisse na vida dela, ela iria matar essa pessoa. E isso incluía ele. A cena vai para o outro dia na escola. Tava sendo um dia comum. E o nosso protagonista não parava de ficar pensando na sua irmã. Como assim ela tá satisfeita com a vida atual? Nesse momento seu amigo aparece perguntando no que ele estava pensando. E ainda oferece um fone de ouvido, dizendo para ele escutar essa música nova. Ao colocar o fone, seu amigo fica dizendo que é de um grupo novo que ele gosta muito. E imagina que o Kaito também vai gostar. Nesse momento ele começa a ouvir a música e fica espantado.
Ele já tinha ouvido essa letra antes, e era muito parecido com o discurso que ele fez num campo de batalha. Exatamente todas as palavras que ele disse naquela época estavam sendo repetidas nessa música. Então ele já pergunta ali pro seu amigo quem foi que escreveu essa letra. Ele diz que é uma cantora chamada Rainha de Luz, e até fala que ela é muito famosa. E nesse momento ele pega o celular e começa a mostrar um videoclipe. Ele até pergunta se o nosso protagonista tá tão apaixonado assim nesse grupo musical. Ao olhar pra garota, ele diz que aquele rosto parece ser muito familiar. Tinham diversas integrantes nesse grupo de K-pop, mas a mais famosa era a Rainha de Luz, que era a loirinha aí do meio. E havia sido ela mesma que escreveu a letra dessa música. O cara até fala que esse grupo tá ficando tão famoso que eles estão fazendo shows internacionais. E o mais estranho disso tudo é que as letras da música eram exatamente o discurso que ele havia feito no passado. Até imagina que talvez alguém da sua seita havia renascido no corpo dessa garota. E ele não sabia o porquê, mas ele estava se sentindo atraído por ela. Até fala pro seu amigo que ele gostaria de encontrar com essa garota, o que ele deveria fazer. E o cara ali fica dizendo que somente em shows ou então em sessões de autógrafos. Beleza, então vamos pra lá. O que? Tão de repente assim? A cena muda para o prédio dos caçadores. Eles estavam treinando, e o ruivo aí de barba fica dizendo que aqueles dois eram verdadeiros inúteis, já que eles haviam apanhado para um simples aluno do ensino médio. O de cabelo rosa e o velho de cicatriz ficam dizendo que aquele cara é bem forte. E até dizem que haviam subestimado o Kaito. Alguém acaba aparecendo ali em cima dizendo que eles não eram fortes o suficiente para derrotar aquele garoto. O ruivo se vira olhando lá pra cima. E o garoto diz que os reencarnadores nesse mundo, eles são fortes sem importar tanto com a idade. Ele até diz que talvez o Kaito fosse um grande líder no passado, o que deixa eles ali meio assustados. Utilizando seu poder de cultivo, ele diz que ele mesmo vai até o Kaito para recrutá-lo. Com aquela sua magia, ele faz os caras ali levitarem e até começa a tirar os seus oxigênios. O Kaito até pode ser poderoso, mas isso não tira o fato de vocês serem inúteis. Dessa vez eu mesmo vou até lá. Ao jogar eles no chão, o molequinho aí fica dizendo que não podem deixar o Kaito virar um inimigo e precisariam recrutá-lo. O ruivo acaba concordando, dizendo que estava tudo bem, ele poderia ir até lá. No centro da cidade, a nossa querida Nina estava indo pra casa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gostei muito dessa personagem. Ela estava pensativa pelo fato de existir outras pessoas que reencarnaram. Ela então se lembra do seu passado, quando ela ainda era bem pequena. Ela havia pegado alguns mantimentos de um acampamento e estava fugindo com aqueles itens. Depois de caminhar bastante, ela vai até uma tenda improvisada. E ela acaba a chamando pela sua irmã, que é aquela mulher ruiva que nós já tínhamos visto antes. A irmã da garota pergunta se ela havia conseguido pegar tudo o que ela havia pedido, e a nossa querida Nina disse que sim. Na sequência, elas vão até outro lugar, e depois de caminharem por algumas horas, elas chegam em uma outra barraca. Lá tinha um homem que estava caçando um rato para comer, e na sequência ele utiliza a magia de fogo para preparar o animal. Foi nesse momento que a irmã da Nina apareceu junto com ela. A ruiva se chamava Rena, e o velho fica agradecido por ela ter ido até ali. Elas disseram que ele não precisava comer o rato e até entregou um pedaço de pão. A Rena disse que nos últimos dias está sendo muito difícil encontrar comida. E a Nina pergunta pro vovô por que ele resolveu morar ali sozinho. Parece que o velho ainda não conhecia a Nina, então a Rena acaba apresentando ela. Ao descobrir o nome, o vovô fica dizendo que o nome da Nina era muito bonito. Com a chama em mãos, ele diz que vai contar o motivo dele morar sozinho. E foi nesse momento que ela aprendeu a usar magia, e até menciona que se ela não tivesse aprendido isso no passado, talvez a sua vida fosse diferente. Até pergunta se isso realmente havia mudado a sua vida. Quando estava prestes a chegar em casa, ela viu um garoto parado bem ali. "E o que você está fazendo na frente da casa de outra pessoa?" O garoto ele diz que estava procurando alguém. E quando menciona que estava procurando pelo Kaito, ela já começa a brilhar os olhos. Ela carrega a sua mão com energia e na sequência faz um círculo mágico. Ela se apresenta dizendo que é a irmã mais velha dele. Um gato que estava andando no muro percebe que os dois foram teletransportados por um portal. O garoto pergunta se ela havia utilizado uma barreira. Até menciona que ela deve ser muito forte, pois ela havia teletransportado ele para outro local. Mas a Nina ela já estava brava, perguntando o que eles estavam fazendo perto da sua casa.
Mas o garoto ele diz que só veio para conversar com o Kaito. E ainda mais brava, a Nina pergunta quem eles são e por que estavam seguindo o Kaito. Dando uma risada, o garoto diz que provavelmente o irmão dela não havia contado, mas na verdade todos eles faziam parte de uma organização de reencarnadores. Mas a Nina ela tava muito brava, galera, e diz que ela vai perguntar uma última vez quem eles eram e o que eles queriam com o Kaito. Dependendo da resposta, o garoto poderia morrer. Em um tom de deboche, ele diz que todo mundo que renasce não tem boas maneiras. E até fica falando que ela não tem nível suficiente para ameaçá-lo. Nesse momento ele começou a soltar a sua energia dourada. E a Nina diz que ela já ouviu o suficiente. E assim eles partem para o ataque. De volta no flashback, ela começou a aprender magia com aquele vovô. E por incrível que pareça, ela tinha muito talento. Toda contente, ela diz para o mestre que ela conseguiu fazer alguns fragmentos de gelo. E o velho fica dizendo que as duas tinham um talento excepcional. A Rena, ela tinha a habilidade de fogo, enquanto a Nina, ela tinha a tendência às magias de gelo. Dando uma risada, o velho fala que elas são muito impressionantes. Toda animada, a Nina pergunta para sua irmã se agora elas poderiam se tornar magas. A Rena, ela também fica feliz, dizendo que se elas conseguirem virarem magas, elas não mais passariam fome. E com um sorriso bem fofo, a Nina fica dizendo que talvez ela até consiga encontrar os seus pais. Não me diga que você ainda quer encontrar com essas pessoas. E a Nina disse que sim, pois eram a sua família. Família é uma ova. De volta ao presente, o garoto ele estava utilizando as suas magias de luz. Na sequência, ele dispara diversas flechas, e todas vão em direção à nossa garotona. Porém, ela conseguiu se defender com a magia de gelo. O garoto diz que a Nina é incrível, mas que ainda assim não é páreo para ele. E na sequência, ele utiliza a lâmina de luz. Estendendo a mão, ela utiliza o poder divino de gelo. E novas barreiras surgem para protegê-la. O cara não acredita que ela conseguiu simplesmente parar o seu corte. E ela fala que a diferença de níveis entre eles é absurda. Parece que você tá muito confiante, né, garota? Magos desse calibre são realmente raros, então eu vou lutar com você com força máxima. Ele acaba projetando um monstro gigante de luz. Os seus olhos estavam vermelhos e ele diz que vai levá-la para o submundo. Mas a Nina, farmando muita aura, ela simplesmente ouve o que ele estava dizendo. E com um olhar sério disse que não tinha nem chance dele vencer essa luta. E dessa forma ela acaba congelando as luzes. Isso é fisicamente impossível, só que ela era muito bolada. Ele até tenta escapar, mas todo aquele monstro de luz estava congelando. E assim ela dá a ordem de parar tudo. E erguendo a mão ela evoca um círculo mágico. As pessoas ali na redondeza comentam que tá caindo neve. E era justamente a mãe da Nina com a sua irmãzinha. Estranho cair neve nessa época do ano. E realmente, estava nevando ali no bairro deles, galera. Dentro daquela expansão de domínio, a Nina, ela dá um suspiro. E nós vemos que o garoto ele foi congelado por completo. Ela caminha lentamente até ele e acaba parando de frente com o garoto. Utilizando a sua magia, ela levita. E vemos que ela deixou somente a cabeça dele sem congelar. Em choque, o garoto pergunta o que ela tá fazendo. E na sequência, ela balança o dedo, fazendo com que o braço dele fosse partido ao meio. O braço congelado caiu no chão e ele começou a gritar. Ela diz que vai começar a fazer perguntas e não tá com muita paciência pra ele ficar enrolando ela. E com um olhar sério ela diz: "Conte-me tudo o que você sabe." Ele explica que a morte não é o fim de tudo e que eles poderiam renascer de novo em outro mundo. E coincidiu de todos eles daquele mundo renascerem aqui nessa terra. Os que renasceram é porque no outro mundo eles eram pessoas de destaque como governantes, magos e cultivadores. Mas agora eles estavam debaixo de uma nova ordem. Os renascidos eles passaram a viver escondidos na sociedade. E logo o governo começou a perceber que tinham humanos com poderes estranhos. Mas é claro que os governantes desse mundo, eles negaram oficialmente a existência dessas pessoas. Mas nos bastidores eles já começaram a rastreá-los. Os que renasceram e foram expostos, eles acabaram sofrendo algumas consequências desastrosas. Os soldados desse mundo, eles não tinham artes marciais e muito menos sabiam usar magia. Mas eles eram todos organizados e sistêmicos. E também utilizavam armas poderosas. Por isso, o pessoal que renasceu, eles começaram a se unir para combater os humanos desse mundo. Eles só poderiam vencer os soldados se eles juntassem forças. Por isso, eles começaram a combinar as artes marciais junto com a magia. E somente assim eles conseguiram vencer. Depois disso, os renascidos eles começaram a se organizar em grupos.
e muitos desses grupos tinham como objetivo governar o mundo. Assim como aconteceu no passado com diversas seitas batalhando por poder, isso aconteceria agora no presente. Até porque tinham diversos grupos com ideologias diferentes lutando pelo poder. O garoto fala que os mesmos líderes do passado estão aqui no mundo de hoje. O moleque já havia se despedaçado todo e ele continuava lá contando toda a história pra Nina. Ela pergunta quantos renascidos existem nesse mundo. E o garoto fala que tem muitos, mas que a maioria deles estão escondidos na sociedade. Estendendo a mão, ela diz que já estava bom. Em troca, ela iria acabar com a vida dele de forma indolor. E assim ela volta pra casa. A mãe da garota estava conversando no telefone, falando que somente no seu bairro havia nevado. E a Lara estava até aproveitando para fazer um boneco de neve lá no quintal. Enquanto isso, a garotinha ela ficava cantando. Nesse momento, ela viu um portal se abrindo. E quem saiu de lá foi justamente a Nina. E a sua irmãzinha fica perguntando se por acaso a sua irmã é uma fada. O que, Lara? O que você tá fazendo aqui do lado de fora? Você é uma fada, maninha? Ela sai correndo e abraça a sua irmã. E fica perguntando se por acaso a irmã dela tinha poderes mágicos. Tentando disfarçar, ela disse que sim, que ela era uma fada. Porém, a partir de agora, esse seria o seu segredinho. No dia seguinte, o nosso protagonista ele vai até a capital para conhecer a Rainha Dourada. Tinham muitos fãs e o seu amigo nerd fica dizendo que vai ser muito difícil encontrar ela. Enquanto estavam na fila, o garoto diz para o Kaito esperar, pois ele ia no banheiro. No topo daquele estádio, nós vemos que tinha algumas pessoas, e era justamente aquela guilda dos caçadores. Eles estavam seguindo alguém, e quem eles estavam seguindo era justamente o nosso protagonista. E até comentam que ele trouxe um amigo do ensino médio. Nos corredores ali do estádio, o clima estava bem movimentado. Um dos produtores vem correndo dizendo que os fãs estão esperando as artistas. E as garotas diziam que estavam apenas aquecendo a voz e que já iriam subir no palco. O produtor pergunta onde estava a Rainha Dourada e uma amiga diz que ela saiu para pegar um ar. E nós vemos a garota lá em cima do estádio. Ela estava sentindo algo estranho e até fala que parecia que tinha uma energia de cultivo nesse lugar. Nesse momento ela olhou para cima e viu que tinha algumas pessoas, mas imediatamente eles desapareceram. Ela percebeu que tinham cultivadores nesse local e por isso acabou indo atrás deles. O Kaito ele também havia percebido essas movimentações e sabia que a Rainha Dourada e também os caçadores estavam nesse lugar. O amigo do nosso protagonista ele acabou sendo sequestrado por aqueles mafiosos e levaram o garoto embora. Eles tinham feito isso para chamar a atenção do Kaito, mas a Rainha Dourada acabou aparecendo ali. O Ruivo tomou um baita de um susto. E toda charmosa, a garota perguntou o que eles estavam fazendo com um fã seu. E o cara já fica bravo, dizendo que não estava esperando por ela, mas sim por outra pessoa. Percebendo que o Dong, o seu amigo, estava demorando muito, ele decide que é melhor ir procurá-lo. Se ele ficar enrolando muito, a gente não vai conseguir entrar lá dentro. Nesse momento, ele sente uma magia de cultivação e acaba vendo uma explosão no prédio ao lado. Parece que tá tendo uma confusão aqui perto. Mas se eu me envolver nessa briga, com certeza minha irmã vai aparecer pra puxar minha orelha. O cara gostava de uma confusão, então ele acaba desistindo de se conter e resolve ir até lá. No entanto, a Rainha Dourada ela já havia dado conta de tudo. E quando ele chega lá, percebe todos eles caídos. Será que aquela garota fez tudo isso sozinha? Peraí, por que o Dong tá lá? Na sequência, ele acaba pousando em cima do prédio. Ele coloca o dedo no pescoço do seu amigo e percebe que ele ainda estava vivo. Na sequência, pergunta se foi essa garota que fez isso com ele. Mas ela fala que não, que só veio ajudá-lo. Espera aí, olhando mais de perto, parece que eu conheço ela de algum lugar. Essa era a Rainha Dourada que ele estava procurando. E até fica dizendo que ela é realmente muito bonita. Dando um sorriso, ele pergunta se por acaso ela é membro do reino do cultivo demoníaco celestial. Ao ouvir isso, ela fica chocada e diz que essas pessoas do passado ficam enchendo as suas paciências. O nosso herói fala pra ela identificar a sua identidade, mas ela diz que tá de saco cheio disso e até daria uma última chance pra ele ir embora. Se ele pegar o seu amigo e sair dali, ela irá poupar a sua vida. Só que o nosso garotão ele não recusa uma luta e fica dizendo que vai descobrir quem ela era no passado. E até diz que ele não vai facilitar a luta só porque ela é uma mulher. Ao ser chamada de mulher, ela fica dando uma risada. E foi nesse momento que eu já fiquei com o pé atrás. Nesse momento, o Kaito ele acaba partindo pra cima e a energia de ambos acaba se chocando. Ela havia conseguido segurar a sua mão e ele estava surpreso porque ela era muito forte. Logo em seguida ela diz que encontrou uma brecha e acaba acertando ele. O golpe é tão forte que lança o Kaito pra longe. Ele bate com tudo no parapeito
E ela até fica zoando, dizendo que ele ficou se vangloriando pra nada. No entanto, ele tava achando bom, galera. E até fala que fazia tempo que não encontrava uma oponente digna. A garota, ela começa a comemorar, dizendo que tava com medo de ter matado ele com aquele soco. E agora que percebeu que ele era forte, ela também lutaria a sério. Faz muito tempo que eu não sinto essa emoção. Dando um sorrisinho, a garota diz o mesmo. E assim eles partem para continuar a batalha. Carregando uma energia, ele diz que vai ser difícil dela bloquear. Juntando os braços, ela sente a força do impacto. E ele continua desferindo diversos golpes. Ela percebeu que já havia sentido essa energia antes, e para tentar afastá-lo, ela tenta acertá-lo com um chute. Provocando a garota, ele diz que vai deixar ela sem espaço, e se aproxima com a mão prestes a segurar o seu pescoço. No entanto, ela dá uma risada, e ele percebe que havia caído em uma armadilha. No último instante, ela agachou, desviando do ataque, e com a língua de fora ela disse que encontrou uma abertura na lateral, e assim ela conseguiu atingir a sua costela. O golpe foi tão forte que ele ficou surpreso. E de novo ele acabou sendo lançado pra longe. Mas dessa vez ele foi parar em outro prédio. Parece que eu havia subestimado essa garota. Espera aí, essa arte marcial, eu conheço ela. A garota continuava em posição de batalha. E ele diz que essa é a técnica do corpo de diamante. No prédio ao lado, a Rainha Dourada fica dizendo que ele não é páreo pra ela. Mas então ele teve certeza que essa garota, na verdade, era o Rei da Montanha, um companheiro seu do passado. Até porque esse seu aliado do passado também era grande e burro. Falando que os dois aí são exatamente iguais. No passado, eles foram adversários e até mesmo tiveram lutas duras. Certa vez o Guerreiro da Montanha ficou parado no mesmo lugar por 400 dias para que tivesse a sua revanche. Esse homem ele era tão poderoso que ficou conhecido como o Rei da Montanha. A última batalha que tiveram parecia que não teria fim. E eles continuaram lutando por vários e vários dias. E parecia que só terminaria se um deles morresse. E por isso o Kaito ele havia dado o melhor de si. E a batalha só terminou quando o nosso protagonista acertou o golpe final. Depois de ser derrotado, o Rei da Montanha ele jurou lealdade. E com isso eles acabaram virando aliados. Esse cara ele era puro de coração, mas ele era um maníaco por batalhas. E assim ele havia se tornado o seu primeiro general. Ei, Rei da Montanha, que diabos de aparência é essa? O que foi que aconteceu com você? A Rainha Dourada pergunta como ele sabe quem ela é. E diz que isso dá ainda mais motivos para ela acabar com ele. Agora que eu não vou deixar mesmo você sair vivo daqui. Espera aí, você tá se achando um pouco demais, né? Bom, parece que eu vou ter que te ensinar uma lição. E já começa a liberar a sua energia. Essa era a arte divina do demônio celestial. Ao ver essa técnica, a garota fica espantada, pois era a técnica do seu antigo mestre. O Kaito já prepara o punho do dragão cadente. E ela teve certeza que esse era o líder do culto. Por isso ela dá uma risada e diz que esse golpe traz velhas lembranças. Assim ela prepara para bater de frente e ambos os ataques acabam se jogando no ar. No entanto, ele era mais forte do que ela, e dessa forma o poder se dispersa, deixando todo o local onde ela estava quebrado. Mas nós vemos que o Kaito ele também se deu mal. Parece que esse meu corpo ainda não é forte o suficiente para usar meu poder máximo. Nesse momento ele tomou um susto, já que a Rainha Dourada ela estava se prostrando da mesma forma que o Rei da Montanha fez no passado. Ela estava saudando o líder da seita. Ei, Rainha, levante a cabeça. Ela se levanta toda tímida, e dando um sorrisão, ela diz que faz muito tempo que não o via e diz que estava com saudades. Por que você não disse logo quem você era, ô sua imbecil? Toda apaixonada, ela diz que não via a hora de reencontrá-lo e que tinha certeza que ele também teria renascido. Ele até pergunta por que ela tá com essa aparência, e a garota diz que não teve escolha já que ela reencarnou num corpo feminino. E conforme crescia, percebeu que ela havia se tornado uma linda garota. Então começou a utilizar as habilidades desse corpo para virar uma K-Popper. E até fica brava, dizendo que o seu mestre deveria estar elogiando ela e não criticando. Nesse momento ele se pergunta se os outros generais também haviam renascido. E até pergunta para ela onde que estava o mestre dos Tigres do Veneno. Ela tira um folheto dos melões e fica dizendo que ouviu falar sobre ele há algum tempo atrás. Ele pega aquele papel e fica dizendo que ela se adaptou bem a esse corpo. E basicamente era uma carta onde aquele general estava xingando o nosso protagonista. Por acaso você percebeu que ele tá xingando tanto você quanto eu? Ela fica com uma cara sem graça, pois não percebeu isso.
É, deu pra perceber, porque você é uma tapada mesmo. Na carta, o General dos Venenos, ele disse que havia reencarnado, ele recebeu propostas de outras alianças de reencarnadores, lutou contra inimigos fortes e agora ele treinaria para ficar mais poderoso para quando o líder da seita reencarnasse, ele pudesse ajudar nas batalhas. Ele resolveu escrever essa carta porque o Rei da Montanha ele era muito burro. Nesse momento, o Kaito percebeu que tinha muitos outros reencarnadores, e não era só esse grupo dos caçadores que haviam reencarnado. Ele amassa aquela carta um pouco tenso. Isso porque ele acredita que a sua família vai correr perigo, já que agora a maioria das pessoas sabem que ele era o líder da seita dos demônios celestiais. A Rainha Dourada, ela diz que tem algo que ela quer muito perguntar. Ela pergunta se ele havia conseguido derrotar a bruxa lá no passado. Então ele se lembrou que na batalha final, a Rainha de Gelo, ela conseguiu derrotar todos os seus generais. Ele até ficou um pouco sem graça, dizendo que imaginou que talvez o Rei da Montanha ficasse vivo para derrotar a Rainha. Nesse instante ele viu seu anel brilhando. Isso significava que a sua irmã estava correndo perigo. Toda vez que o anel brilhasse, ele tinha a possibilidade de abrir um portal, ligando os dois um ao outro. A garota pergunta o que aconteceu, já que o líder da seita tá meio preocupado. Ele até imagina que os caçadores haviam encontrado a sua família e a sua irmã estava batalhando para protegê-los. Ele até fica pensando na possibilidade da sua irmãzinha caçula estar sendo feita de refém. E nós vemos aqui, galera, que ele passou a se preocupar com seus pais e com a sua irmã. Algo que antes ele não estava ligando muito. Se você chegou até essa parte do vídeo, deixa um like e um comentário para nos ajudar. Toda vez que você comenta algo, o YouTube vê que o nosso canal é relevante e indica o vídeo para mais pessoas. Nesse momento ele acaba se levantando, dizendo que precisa resolver algo importante. E antes de desaparecer no portal, ele fala para a Rainha Dourada tomar conta do corpo do Dong. Meu Deus, o mestre é tão incrível que ele já aprendeu magia de teletransporte. Não, minha filha, é só a magia da Rainha de Gelo, que era a sua inimiga. Eu até me pergunto o que a Rainha Dourada vai fazer quando descobrir que a bruxa é irmã do seu mestre. Naquele momento, a Nina, ela tava batalhando. E não era contra aqueles caçadores não, galera, era contra um monstro. O nosso protagonista, ele teletransporta até o seu quarto. Ué, cadê aquela bruxa? Ela não tá aqui? Nesse momento ele vê que havia um portal. E assim ele acaba entrando, mesmo que tivesse com um pouco de medo. E quando ele vai pra outra dimensão, ele percebe que tava batalhando contra um Shinigami. Como assim? A minha irmã tá batalhando contra um ceifador. A criatura parte pra cima da garota. E ele grita dizendo pra ela tomar cuidado. A foice acaba passando bem perto dela. E a garota precisa utilizar o seu poder de gelo. Assim ela consegue bloquear aquele ataque. Mas a foice ela era muito afiada e acaba partindo o gelo. Ela é atingida, dizendo que esse monstro é muito mais forte do que ela esperava. Se ela não tomasse cuidado, ela poderia morrer. O ceifador fica dizendo que vai eliminá-la de uma vez por todas. E acaba acertando ela em cheio. A garota ela sente a força do impacto. E o garoto ele fica super preocupado com a sua irmã, galera, quem diria? Nesse momento o monstro estava prestes a finalizá-la. Então o garoto salta, dizendo que não deixaria aquele monstro eliminar a sua irmã. Punho transcendental! Ele acaba acertando o punho transcendental do dragão bem na cabeça do bicho. E quando ele cai na frente dela, a garota fica surpresa. Ela até pergunta por que ele tá se metendo nessa luta. Você poderia parar de reclamar, você não viu que eu acabei de te salvar, ô garota? Aquele era o ceifador, um guardião do castelo de cristal que servia a bruxa de gelo. O nosso herói até conta que metade das suas forças acabaram perdendo e sendo eliminadas para esse monstro. Ela mesma havia invocado esse Shinigami para que ele servisse de guarda para casa. Ele diz que é perigoso, mas a Nina fala que tudo isso é culpa dele, já que ele ficava arrumando confusão. Até conta que um garoto que reencarnou veio até a casa deles procurando pelo Kaito. Isso porque o seu irmão ficava procurando briga em todos os lugares. De qualquer forma, agora que aquela organização sabia o endereço deles, ela resolveu fazer um contrato com esse Shinigami para protegê-los. O monstro pergunta quando que ela vai parar de conversar e vai voltar pra luta. E o nosso herói fica lá discutindo com a sua irmã e o coitado do Shinigami é obrigado a ficar esperando. Que foi, ô monstro? Você por acaso tá com pressa pra tomar uma coça? A criatura fica chamando eles de vermes insolentes. E a Nina fala que vai derrotá-lo de novo e vai fazer ele se tornar o seu servo, assim como foi na outra vida. No entanto, o Kaito ele acaba sentindo algo estranho. Ele havia utilizado muita energia na batalha contra a Rainha Dourada. E agora ele teria que se esforçar ainda mais para lutar contra o ceifador. No entanto, ele não deixaria a sua irmã batalhar contra esse monstro sozinha.
Nesse momento, a Nina começa a utilizar o feitiço do Zero Absoluto. Ele sabia que ela precisaria de tempo para preparar esse feitiço, e por isso ele ia batalhar contra o monstro para ajudar a sua irmã a carregar o poder. Assim ele acaba utilizando a técnica Dragão Celestial e começa a lutar contra a criatura em uma batalha frenética. Só que isso exigia muito do seu corpo, que ainda estava bem fraco em comparação com o passado. E depois de alguns segundos, ela diz que finalmente carregou sua magia. Diversas lâminas de gelo aparecem e ela desfere aquele golpe poderoso contra o Shinigami. Acabou, eu venci. Ela caminha lentamente e o coitado do monstro fica ali implorando para que eliminem ele logo. Indo até o seu irmão, ela pergunta o que ele tá fazendo e o coitado cai desmaiado sem energia. Ela fica toda preocupada vendo essa cena. Eu não sei quanto a vocês, mas a Nina aqui ela é muito fofinha, galera. Já virou a minha personagem preferida. E enquanto isso, o coitado tava lá, todo estribuchado no chão. Ela até fica dizendo que ele havia se esforçado demais. Algumas coisas nunca mudavam, segundo a Nina, e até se lembra que ele no passado era igualzinho. Ela pensa que se deixar ele morto ali talvez fosse melhor para sua família, já que ele só dava problemas. Nos é explicado como funcionava o reino demoníaco. Existiam 52 senhores que governavam aquele lugar, incluindo a Dona Morte, que também era conhecida como Ceifadora ou Shinigami. Até que um dia ele foi invocado pela Rainha de Gelo. E depois de perder uma batalha, ele começou a trabalhar para ela lá no seu castelo. Mas é claro que essa batalha não foi nada fácil. É claro que ele iria perder, porque a Rainha de Gelo era muito mais poderosa. Depois de ser derrotado, ele foi escravizado por ela. A feiticeira havia mandado ele cuidar do castelo de cristal. E assim ele começou a eliminar todos que tentavam invadir o seu palácio. E como ele era bem mais forte do que a maioria dos cultivadores, ele os derrotava de uma forma muito fácil. Ele imaginava que poderia se aproximar da feiticeira e virar um grande amigo dela. No entanto, ela o desprezava e até falava para ele sumir logo da frente dela. Só que ele sabia que comparado aos demônios, os humanos eles viviam muito pouco tempo. Então era só ele esperar ela morrer para que esse pacto entre eles fosse quebrado. Só que 1000 anos já haviam se passado e ela não tinha morrido. Ele não sabia por que ela vivia tanto tempo e até se pergunta como que ela havia feito para ultrapassar os limites humanos. Mas foi então que aquele garoto apareceu. Comandando um exército gigantesco, ele decidiu invadir o Palácio de Cristal. E esse garoto, o Kaito, ele dizia que queria libertar o mundo das garras da opressão. E o último obstáculo era a Feiticeira de Gelo. Ela havia conseguido adquirir a imortalidade. No entanto, a única esperança do ceifador era que esse garoto eliminasse ela. A Dona Morte ela acabou lutando contra o Kaito e perdeu, e por isso retornou ao reino demoníaco. Mas é claro que a Dona Morte nunca esqueceu essa humilhação, já que foi escravizada por um humano por tanto tempo. E agora, por incrível que pareça, ela havia perdido de novo. Só que dessa vez foi para a bruxa reencarnada. E nós vemos que ela estava curando o seu irmão. A Dona Morte ela acabou virando um fantasminha bem bonitinho. E quando a Nina ficou brava com a gritaria dela, ela virou uma fantasminha ainda mais bonitinha. A Nina poderia muito bem ter deixado seu irmão, que era um inimigo mortal, preso lá naquele lugar pra morrer, mas ela não fez isso. Nós vemos que ela realmente havia mudado, galera, e ela gostava do seu irmão. O Shinigami estava entendendo tudo o que aconteceu e fica fazendo várias perguntas. Só que a Nina manda a Dona Morte calar a boca. E ela fica lá, tampando a boquinha. Era estranho pra Dona Morte ver a feiticeira curando o Kaito, que era o seu inimigo mortal. Mas ela estava fazendo aquilo para que ele sobrevivesse. Até que finalmente havia terminado. Na sequência ela dá um chute na barriga do garoto, dizendo para ele se levantar logo. Depois de se sentar, ele fica dizendo que o corpo tá todo dolorido. Na sequência, ele pergunta se é verdade que os caçadores vieram até a sua casa e ela disse que sim. Tudo o que a Nina queria era uma vida tranquila e pacífica. E até pergunta por que ninguém deixava ela em paz. O nosso herói ele fica meio arrependido de ter arrumado confusão. Nesse momento ela acaba se levantando, dizendo que decidiu. Já que eles não dariam paz a ela, ela também não ficaria parada e faria o primeiro movimento. A garota diz que ela tem um plano e que vai incluir ele nessa sua estratégia e vai transformá-lo em seu servo. A partir de agora, o Kaito vai ser o seu servo número 2, enquanto a Dona Morte vai ser o seu servo número 1. Só que o Kaito ele fica dizendo que não vai receber ordens dela.
A garota ela até prepara um feitiço e começa a acertar o dedo nos pontos de ferimento, deixando ele gritando de dor. Nesse momento ela admite, dizendo que vai deixar ele como seu parceiro e aliado, e que a Dona Morte, mesmo tendo uma carinha fofinha, ela ainda assim era muito poderosa e conseguiria proteger a casa. Ela fica provocando o garotão, mexendo no seu cabelo, e ele diz pra ela parar com isso. Primeiro de tudo, precisariam reunir informações sobre os caçadores e pergunta se ele sabe alguém que possa saber sobre eles. Mas havia sim uma pessoa, e esse alguém acaba chegando ali numa limusine. E essa pessoa era justamente a Rainha Dourada, e ela chega toda sorridente. A Nina fica perguntando o que essa garota quer ali na frente da sua casa. E ela diz que tá procurando pelo Kaito, já que ele havia chamado ela. E a Nina já fica pensando o que o seu irmão tá arrumando com essas meninas idiotas. Ao entrar dentro de casa, a Nina diz que o seu irmão vai voltar mais tarde, então era pra essa garota esperar. Só que ela simplesmente vai entrando. O ceifador percebe que tinha um intruso e já vai logo avisando pra Nina que aquela intrusa era uma reencarnadora. Nesse momento a garota ela já se vira perguntando quem ela era. A Rainha Dourada, que se chamava Sofia, ela fica ali sem entender nada. Peraí, que monstro é esse que tem na sua frente? Não pode ser, não me diga que você é a bruxa de gelo! Ela já começa a liberar a sua energia e diz que não esperava que fossem se reencontrar assim tão rápido. A Nina pergunta o que seu irmão tá arrumando de trazer essas pessoas malucas pra dentro de casa. E enquanto tirava a gravata, a Nina diz que vai resolver isso bem rápido. Ela utiliza a magia levando todos eles para uma expansão de domínio. A Sofia ela dá um sorriso dizendo que assim vai ficar mais fácil de lutar. E acaba desaparecendo de tão rápida. Ela sabia que precisaria agir rápido, pois a bruxa de gelo ela era muito poderosa. No entanto, alguém fica dizendo para eles pararem. E a Sofia percebeu que havia uma lâmina. Essa era a técnica corpo de diamante. E ela bloqueia a foice da Dona Morte. Só que nós sabemos que essa criatura aí é muito poderosa. Mas a Sofia também não perdia no quesito força. Ela é tão poderosa que consegue agarrar aquela foice e jogar o Shinigami no chão. Mas em sequência a Nina prepara uma magia de gelo. Até fala que reconhece o poder dessa loirinha, mas que não iria deixar ela escapar viva. Tá bom então, pode lançar a sua magia mais forte. Não precisa me dar ordens, garota. Assim a Nina acaba jogando uma lança enorme de gelo. Mas a Lara, ela acaba entrando naquela expansão de domínio e diz pra sua irmã não lutar. A Yuna percebe que a sua irmãzinha estava entrando na frente e aquela lança atingiria ela em cheio. O que foi, garota? Você vai ser atingida! E assim uma grande explosão acontece. Do lado de fora tudo estava tranquilo e calmo. E minutos depois, o Kaito ele acaba chegando em casa. Ele percebe que havia sapatos femininos ali do lado de fora e até pergunta quem que era. A sua mãe aparece e diz que é a amiga dele e que ele mesmo havia convidado. Nossa filha, eu não sabia que você conhecia uma celebridade. E quando ele chega na sala, percebe que era justamente a Rainha Dourada. A Sofia havia chamado ele de líder do culto e a sua mãe ficou perguntando que história é essa. Ele estava um pouco tenso e pergunta se a Rainha Dourada já havia feito amizade com a Nina. Mal sabia ele que a sua irmãzinha quase que morreu com a lança ali da Nina e quem salvou foi justamente a Sofia. Aquela garota irritava a Nina, mas se não fosse ela, a sua irmãzinha teria ido dessa pra melhor. E ela só não morreu porque havia utilizado uma proteção de diamante. E as duas ficam fazendo brincadeirinha, dizendo que elas são muito fortes. Por incrível que pareça, a Sofia já havia feito amizade com a Lara. A Sofia fala que ela é muito amiga do Kaito, pois os dois eles eram órfãos de batalha. E agora, quando viu que ele tinha uma mãe que se preocupava com ele, a garota ela ficou toda emocionada. A mãe do nosso protagonista perguntou pra Nina que história é essa de órfãos, e a Nina dá uma desculpa, dizendo que é um joguinho que eles estão brincando. Na sequência ele fala que vai levar as garotas pro seu quarto pra ter uma conversa séria. E na porta do quarto tava escrito bater antes de entrar. O nosso herói pergunta quem que deixou essa maluca entrar, e a Nina fala que na verdade essa garota é amiga dele, e ela já foi logo se convidando. Dando uma piscadinha, a garota diz que ela descobriu algo, e era sobre o paradeiro de um executivo dos caçadores. Vai logo, desembucha, conta o que você descobriu. A Sofia fala que ela utilizou a sua beleza para encantar um fã, e quando se encontrou com ele, ela descobriu que ele era um executivo dos caçadores. A Nina, ela fala que deve ter uma chance desse seu fã estar mentindo, mas eles poderiam checar para saber se o que ela descobriu era verdade e poderiam ir até lá de limusine. Quando chegam até o local, o cara ele admite, dizendo que ele é um executivo do pavilhão dos caçadores. E ele só concordou em se encontrar com um grupo do nosso herói porque ele era muito fã da Sofia, a Rainha Dourada.
A Nina ela é poucas ideias, já vai logo falando que o objetivo deles é destruir o grupo dos caçadores. O rapaz ele pergunta se isso é sério, mas diz que só os dois eles eram muito fracos e isso seria impossível. No entanto, a Nina ela fala que o seu irmão ele era o Kaito, o líder da seita demoníaca, e ela era a Rainha de Gelo. Ao ouvir isso, o cara ele já fica assustado. Nessa época ele era um simples cultivador, mas sempre ouviu histórias sobre eles. Na verdade, ele havia crescido como um monge Shaolin. E agora que ele veio para esse mundo, ele queria aproveitar de tudo e levar uma vida devassa. Isso porque no outro mundo, galera, o cara era praticamente um santo. Enquanto ele dizia que queria se divertir, o nosso herói junto da sua irmã só ficam pensando que esse cara é um sem vergonha. Ele admite que o grupo dos caçadores também era um incômodo para ele, até porque eles ficavam cobrando altas taxas desse cara, e a Nina já percebe que ele poderia ser um ótimo aliado. Ele admite dizendo que se for verdade que ele é o Kaito e ela é a Nina, a Rainha de Gelo, isso se tornaria mais fácil, eles teriam chance nessa batalha. Por isso a garota pede para ele falar todas as informações que sabe sobre esse grupo dos caçadores. Ele diz que essa é uma organização de criminosos que surgiu por meio da máfia coreana. O verdadeiro objetivo deles é engolir toda a Coreia por meio de pressão comercial. Eles cometiam diversos crimes e estavam conseguindo muito poder e influência. O nosso herói ele fica todo animado, dizendo que para destruí-los eles primeiro precisariam se infiltrar, mas a Nina diz para ele com calma. A sua irmã diz que se eles simplesmente invadirem aquele lugar, isso poderia chamar muita atenção. Esse empresário fala que é verdade, e além do mais, a empresa dos caçadores, a organização deles, possuía muitos funcionários que eram pessoas normais. Então eles não poderiam simplesmente entrar lá dentro e causar uma rebelião. Assim, alguns dias se passam. O Kaito junto da Nina, eles foram até a sede dos caçadores, porque o objetivo deles era caçar primeiro os mais poderosos. Muito bem, você tá pronta para esmagá-los? Ela diz que primeiro vai cuidar do circuito interno de câmeras e utiliza sua magia para desligar as câmeras de segurança. Ela até fala que eles precisam agir com cautela e focar em eliminar primeiro os líderes mais fortes. No entanto, a Nina ela acaba recebendo uma ligação da sua mãe. A mãe diz que ela precisa sair bem rápido e como a Lara não poderia ficar sozinha, era pra Nina voltar para casa para fazer companhia para sua irmãzinha. O nosso herói fica reclamando, dizendo que a Lara já é bem crescidinha. No entanto, a Nina fala que é pra ele ficar quieto e não arrumar confusão até ela voltar. E ela diz isso várias vezes porque sabe que seu irmão é um encrenqueiro. Assim ela desaparece por meio da magia. Ele fica ali aguardando por alguns minutos. Só que como ele estava muito ansioso, ele diz que não vai aguentar esperar. E já coloca o bonezinho dizendo que dá conta de lidar com isso sozinho. Tinha alguns seguranças fazendo uma patrulha dizendo que as câmeras havia pifado. Como quem não quer nada, ele começa a ir até lá onde os guardas estavam. Percebendo que tinha muita movimentação, ele dá um salto e pula tão alto que passa da altura do prédio. E na sequência ele cai no terraço e já começa a correr. Ele tinha chegado até lá em cima sem ser visto e fica imaginando que o plano vai dar certo. Ele só precisaria agora descer muitas escadas. No meio do corredor ele começa a procurar por algum membro importante dessa organização. A porta da sala de segurança estava aberta e ele resolve dar uma espiada para ver se encontra algo. De acordo com as informações daquele empresário, ele tinha dito que o líder dessa organização estaria tendo uma conferência no 18º andar. Só que muitas câmeras não estavam funcionando. No entanto, ele havia conseguido encontrar onde estava tendo uma reunião. Porém, os seguranças que estavam fazendo patrulha lá embaixo retornaram. E até ficam dizendo que esse garoto não tem permissão para entrar ali dentro. Fora que a roupa dele era muito suspeita. Sem ter muitas escolhas, o Kaito resolve apagá-los. E dando um soco no garoto, ele diz que era para ele tirar um cochilo. E já se vira pro próximo. O segurança pergunta quem ele era e acaba apertando o botão de emergência. O alarme começa a tocar em todo o prédio. E os mafiosos, eles perceberam que o alarme havia disparado. O chefe pergunta o que aconteceu. Ele sabia que quando o alarme disparasse é porque havia intrusos. O nosso protagonista, ele estava correndo tentando chegar o mais rápido possível no salão de conferência. Porém, ele acabou sendo impedido no meio do caminho. A mulher já pega o telefone e começa a chamar reforços. E um cara musculoso disse que não precisaria de reforços coisa alguma, pois ele mesmo resolveria. O
cara vai até o nosso protagonista, só que o Kaito acaba acertando um chute na cara dele. O grandão voa pra longe e mais capangas vão até o Kaito. Porém o garoto ele era bem mais forte. A mulher ela utiliza um feitiço de proteção, só que isso não foi o suficiente e ela acabou sendo atingida por um dos colegas. Estralando os dedos, o nosso herói fica brincando, dizendo que ele já tá quase aquecido. Nesse momento ele recebe uma ligação e quando atende era a sua irmã. Ele pergunta o que ela quer e a garota tava toda preocupada, perguntando se por acaso ele tá lá do lado de fora esperando, conforme ela havia mandado. Ele disse que sim, tentando disfarçar, falando que ele tá ali esperando ela. Ah, não sei não, essa sua voz aí tá meio suspeita, eu acho que você resolveu atacar sozinho, não foi? Não, minha voz não tá esquisita não, é meu celular que é antigo. Ele vê ali no painel indicando onde ficava a sala de conferências, e por isso ele se dirige até lá. No meio da ligação ele fica dizendo que não pode falar mais, e essa era justamente a sala correta que ele estava procurando. A sua irmã fica gritando no celular, dizendo que ele é muito imprudente. E o Kaito ele tava cara a cara com o líder da organização de mafiosos. O Ruivo fica dizendo que esse garoto é muito arrogante e pede pro presidente deixar ele mesmo cuidar disso. Só que o nosso protagonista pergunta se eles querem levar outra surra. E ainda fica zoando, dizendo que ele apanhou pra uma garota K-Popper. Mas o cara fica dizendo que ele perdeu só porque baixou a guarda e que dessa vez vai ser diferente. Beleza, ô barbudo, pode vir pra cima. Só que o presidente diz pra eles ficarem quietos e que o Kaito veio ali pra resolver negócios com ele. O cara caminha lentamente, pedindo desculpa pelos seus agentes grosseiros. O pessoal pergunta o que o presidente quer dizer com isso. Então ele começa a se desculpar pelo que o seu pessoal fez. O nosso herói fica brincando, dizendo que o presidente deles pelo menos reconhece quando eles não tinham chances. Aquela galera que apanhou no corredor chega ali correndo, pedindo desculpas ao presidente. E o cabeça de ovo fica dizendo que na verdade não culpa os seus agentes, já que o convidado era muito forte. Desde o início sabia que esse era um peixe grande demais para lixo como eles lidarem. E ainda diz que o Kaito não é alguém que deve ser subestimado. Até pergunta se por acaso foi o nosso herói que derrotou o Kitai, que era o número 2 mais poderoso. Na verdade, galera, foi a sua irmã que derrotou aquele garoto lá, que era o número 2. Só que o nosso protagonista ele fica calado e não fala nada. O presidente até fala que esses fracassados eles são muito mais fracos do que o Kitai. E julgando pela energia do Kaito, dá pra saber que ele foi alguém muito importante na vida passada. Eles perguntam quem era o nosso protagonista e ele diz que isso não interessa. E é claro que o presidente fica muito curioso. Ele fala que o Kitai era o seu melhor amigo na vida passada e que eles eram grandes guerreiros. Então nosso protagonista pergunta se por acaso o presidente não gostaria de se vingar. Só que o garoto ali, o presidente, fica dizendo pro Kaito ficar quieto e escutar ele dizer até o final. Ele não acreditava na coincidência de todos eles reencarnarem nesse mundo, ele acreditava num propósito maior. E até diz que deve ter algum objetivo para fracassados como esses terem reencarnado junto deles. O que ele acreditava é que essa terra servia como um palco para escolher o novo deus. O guerreiro que derrotasse todos os outros que reencarnaram, ele conseguiria se transformar o rei dessa terra. Por isso ele acaba estendendo a mão, chamando o Kaito para se juntar junto dele. Quando chegasse esse dia, ele se tornaria o deus da terra e colocaria o Kaito como se fosse o seu general. E ainda fala que esse é um convite irrecusável. O Kaito teria direito de estar ao seu lado. Só que nosso protagonista ele fica irritado e até mesmo ofendido. E até fala que pessoas que se intitulam Deus, essas pessoas não batem muito bem da cabeça. Liberando a sua energia, ele fala que não serve a pessoas mais fracas do que ele. O presidente ele fica com uma cara de tédio, falando que agora vai ter que eliminá-lo. Assim ele utiliza a sua magia de cultivação de fogo. E o nosso herói já parte pra cima, porque ele não tava aguentando ficar ouvindo essas bobeiras. Dando uma risada, o presidente diz que ele tá destinado a se tornar um deus. E assim o golpe dos dois se chocam. No entanto, o Kaito ele ficou surpreso porque o presidente ele havia desaparecido. Na sequência, o cara reaparece e ainda fica se vangloriando, dizendo que ele era muito rápido. Com a mão machucada, o Kaito diz que ele deve um pedido de desculpas, já que havia subestimado o presidente. O presidente fala que aceita o pedido de desculpas, mas o Kaito vai precisar se ajoelhar primeiro. Nesse momento, o garotão dá um sorriso e diz que esse presidente tá se achando demais e que até vai render uma luta divertida. Assim o garoto parte pra cima e começa a acertar diversos golpes, mas o presidente bloqueia todos. A luta tava sendo muito intensa, e esse presidente aí, galera, o cara não era nada fraco.
Ele até começa a contra-atacar. No entanto, o Kaito viu que ele deixava muitas brechas e por isso consegue acertar o seu rosto. Com aquele golpe, o presidente começa a cambalear. Parecia que ele reconhecia esse poder de aura carmesim, então ele utiliza a técnica do fogo demônio explosivo. A sua mão carrega uma energia muito poderosa e quase consegue acertar o Kaito. Na sequência, o nosso herói desvia e acerta um gancho de esquerda e continua desferindo diversos golpes. Os agentes da organização de caçadores ficam preocupados com o presidente deles. E o nosso protagonista diz que tem outros socos de onde acabaram de vir esses. O cara começa a identificar essa aura e percebe que essa era a técnica punho do dragão cadente. O cara tava apanhando mais do que figurantes no anime de Naruto, até que por fim ele é jogado pra longe. Ele parecia que reconhecia de quem era aquele poder. Era justamente do líder da seita dos demônios celestiais. Ele sabia que se os seus agentes descobrissem quem era esse verdadeiro Kaito, ele poderia ser traído. Então ele começa a gritar para os seus capangas atacarem aquele garoto. Até porque vários desses também serviram ao mestre Kaito no passado. E assim diversos agentes vão correndo para bater no seu antigo mestre sem saber que ele era o Kaito da seita celestial. O nosso herói ele prepara para o combate dizendo que poderiam vir vários deles. No entanto, ele tinha vários danos que ainda estavam no seu corpo por causa da luta contra o Shinigami. E os caras aí aproveitaram dessa brecha e acabaram acertando na perna do garoto. Como ele estava muito ferido, isso poderia ser perigoso. E enquanto isso, a Nina ainda estava fazendo companhia para sua irmã caçula. Ela sabia que o seu irmão estava arrumando confusão e até disse que não poderia deixar ele sozinho nunca. Eu acho que quem precisava ser vigiado era justamente o Kaito. Ela percebeu que o anel estava brilhando e isso significava que ele estava em apuros. E finalmente a mãe da garota retornou pedindo desculpa pela demora. Ela disse que se atrasou um pouco porque trouxe bolo para ela. E até fala que vai preparar o café da tarde, mas a Nina diz que tem um amigo dela esperando. Assim ela sai correndo com a mãe da garota dizendo pra ela se divertir bastante em segurança. Divertir ela não vai, e em segurança muito menos. O mestre Kaito no passado ele havia unificado todo o mundo marcial. Mas agora ele estava apanhando para os seus antigos alunos. Ele havia sido descuidado em lutar contra esse tanto de gente depois de ter enfrentado aquele Shinigami. Mas mesmo assim ele estava desferindo diversos golpes. Ele não se daria por vencido. Numa situação crítica ele conseguiu desviar de um golpe de uma espada e finalizou o cara com uma joelhada no rosto. Outros guerreiros partem para cima dizendo que não poderiam deixar o Kaito escapar. E novamente o cara tenta atingir com uma espada, mas o nosso protagonista ele consegue esquivar e acerta o cara com um soco no rosto. Eram muitos inimigos e parecia que não parava de chegar mais. Enquanto finalizava um cara, ele disse que deveria ter escutado a sua irmã. Você é o chefe, haja como um e venha lutar comigo no mano a mano. Só que o cara fica dando do chilique, gritando para mais agentes virem ajudá-lo. Assim, outros caras aparecem com armas. O seu anel começa a brilhar e nesse momento a nossa querida e lindíssima Nina aparece. Ela até diz que havia falado pra ele várias vezes que era pra ter esperado. E com a sua magia de gelo ela joga todos eles pra longe. Ela fala que vai dar um sermão nele depois que acabarem essa batalha. E ele até diz que só tava sofrendo um pouco porque há 2 dias atrás ele lutou contra a Dona Morte. E que se não fosse por aquilo ele acabaria com esses vermes insolentes em um piscar de olhos. Utilizando um círculo mágico, ela diz que vai eliminar todos eles. E assim a batalha fica muito mais fácil. O presidente percebe que ele tá ferrado, e vários dos seus capangas estavam caídos em volta dele. O único que havia sobrado era o líder dos caçadores. Nesse momento, o cara aí percebeu que o líder da seita dos demônios celestiais havia se unido com a Rainha de Gelo. Então ele acaba utilizando seu poder máximo em um ato de desespero. Ele queria se autodestruir e levar todos eles junto com ele. Só que o nosso herói fica dizendo que não vai deixar esse cara explodir todo o prédio. E assim ele acaba utilizando a palma do dragão de vento. E isso não deu nem chance pro presidente, que caiu desmaiado.
A Nina disse que era pro Kaito ir logo e finalizar esse cretino, até porque todos eles sabiam aonde que eles moravam. Só que o nosso herói fica dizendo que vai bloquear todos os meridianos deles, para que eles percam a memória e também nunca mais consigam utilizar cultivação. E é exatamente isso que ele faz. Até que o Kaito foi bonzinho aqui, galera, deixando o maluco aí sobreviver. E dessa forma eles conseguiram acabar com a organização dos caçadores. A ameaça finalmente havia desaparecido e ele estava dando bem com a sua irmã. De volta à escola, a vida estava pacífica. Ele estava dizendo pro Dong que ele havia conhecido a Rainha Dourada e o seu amigo quase não acredita. A Nina fica pensando que agora que os caçadores foram eliminados, eles vão ter mais paz. Ah, minha filha, você achou errado. E o nosso herói ele fica se exibindo, dizendo que ele fez uma grande amizade com a Sofia. Nesse momento o nosso herói pergunta que história é essa deles viajarem pro Japão. E o Dong fala pro nosso herói que era uma viagem escolar, e isso deixa o nosso protagonista todo animado. Finalmente havia chegado o dia da viagem. O nosso herói ele estava todo empolgado, pois essa era a primeira vez que ele viajava de avião. Depois de algumas horas, eles chegaram na cidade de Osaka. A Nina ela estava achando que isso seria muito divertido. Eles até param para tirar uma foto, e na sequência vão até uma barraquinha para comprar comida. O Dong fica dizendo que o japonês do Kaito era muito bom, sendo que ele estava utilizando uma magia de tradução feita pela Nina. Na sequência, ele fala que está muito apertado para ir no banheiro, e a Nina disse que era somente ele virar na próxima esquina, seguir em frente e depois virar à esquerda na primeira bifurcação. Enquanto isso, a cena muda para um templo. Um carro chega e quem sai lá de dentro é um homem vestindo um terno. Um monge vem para recepcioná-lo, dizendo que já estavam esperando. Assim ele entra dentro daquele local. O homem havia trazido alguns papéis dizendo que eram informações sobre o alvo dessa missão, e ainda diz que era para eles lidarem com essa missão de forma silenciosa. Em uma outra sala, um velho estava conversando com o ninja. Ele pergunta se a missão foi claramente explicada, e era para o ninja se certificar que a missão não houvesse pontas soltas, e assim o ninja parte para sua missão. Enquanto isso, no centro de Osaka, o nosso protagonista ele estava perdido, e até fica bravo dizendo que não consegue achar a saída. Nesse momento ele acaba sentindo uma intenção maligna, e estava vindo justamente daquele lugar. Por isso ele encaminha até o local, e ao chegar lá percebe que aquela energia era muito estranha. Por isso ele precisaria verificar mais a fundo. Dentro daquele galpão tinha o ninja que havia matado um homem, e até diz que o alvo foi eliminado. Agora precisaria apagar os vestígios. E quando ele se vira, ele dá de cara com o nosso herói que estava saltando pela janela. Ao se deparar com aquela cena, o Kaito ele fica surpreso. E até pergunta se esse ninja também era um reencarnado. O professor chama os alunos dizendo que o ônibus já estava partindo. E o Dong ele começa a procurar pela Nina e pelo seu amigo. O professor diz para ele subir logo e o garoto fica dizendo que os seus amigos ainda não chegaram. O ninja pergunta quem era esse garoto. E o nosso herói só queria saber o porquê dele ter matado aquele homem. Só que o ninja não queria saber muito de conversinha não. E diz que precisa apagar todos os vestígios. O nosso herói ele consegue desviar daquela espada e prepara para contra-atacar. No piscar de olhos consegue acertar um golpe no estômago do ninja e acaba jogando o cara pra longe. Bom, é você que não tá afim de conversar. O mascarado mal consegue ficar de pé, mas isso era só pra chamar atenção, porque logo em seguida ele jogou shurikens. Parece que o Kaito não estava esperando por isso, mas ele conseguiu desviar. O mascarado disse que não tinha tempo pra ficar de brincadeira, e quando tenta atingir o nosso herói, ele agacha. Mas essa era a chance perfeita e o ninja aproveitou pra fugir. Parece que esse cara é um covarde. E dando um salto pela janela, ele disse que vai persegui-lo, já que isso era divertido. E assim começa uma perseguição nos prédios. Conversando com seus aliados, o ninja fala que ele está sendo perseguido e vai levá-lo até a base mais próxima. Assim o nosso protagonista ele acaba indo até um templo japonês antigo. Ele fica coçando a bochecha dizendo que aquele ninja simplesmente desapareceu. Ele até fica preocupado dizendo que o professor e a sua irmã vai ficar chamando a atenção dele. No entanto, esse lugar era muito curioso e ele não poderia simplesmente dar meia volta e ir embora. Até fica se perguntando que estátuas sinistras eram essas. Olhando pra cima, ele chama o ninja dizendo que o cara é muito covarde. No entanto, tinham diversos ninjas que estavam cercando ele.
Alguém caminha lentamente, falando que o nosso herói ele era muito corajoso por vir ali sozinho. Parece que vocês que são corajosos de querer me enfrentar. Estendendo a mão, o cara diz que o Kaito na verdade era um novato desavisado que estava procurando encrenca. Tinham diversos ninjas preparados para o combate, e o nosso herói chama todos eles para partirem para cima. Assim os ninjas começam a saltar no ar e já preparam para atingi-lo com a lâmina. Só que o garoto ele estava preparando uma energia nas mãos. Enquanto isso, no hotel, a Nina estava um pouco brava. Ela sabia que o seu irmão sempre arrumava confusão e até questiona se o Dong sabia onde ele estava. Pra piorar as coisas, o anel estava brilhando e ela até diz que como seu irmão não retornou, ela vai até lá buscá-lo. Assim ela bate a porta. Ela queria que as coisas ficassem quietas e em paz por um tempo, mas parece que com um irmão desse não iria funcionar. Enquanto isso, o Kaito ele estava batalhando contra todos os ninjas. Um deles consegue prender a mão do nosso herói com uma corrente e por trás 2 ninjas aparecem com lâminas. O líder desses caras fica dizendo que esse garoto ele era impressionante. Ele agarra bem firme aquelas correntes e utiliza elas mesmo pra bater nesses ninjas. O cabeludo ele fica tentando entender que técnica era essa. E assim ele ordena para mais ninjas atacarem o Kaito. Utilizando a técnica de cultivo, nosso protagonista fala que vai acabar com eles em um só golpe. Essa era a técnica do dragão transcendental. Utilizando as correntes, ele acaba fazendo um redemoinho. E isso deixa o cabeludo surpreso. Aquele seu adversário havia derrotado seus homens em um piscar de olhos. E o cabeludo tinha certeza que esse Kaito ele era o antigo líder da seita dos demônios celestiais. O nosso herói pergunta se o cara vai ficar parado e ele disse que não. E sacando as suas lâminas, ele pergunta se o Kaito havia chegado no mesmo nível de antes. Cabeludo, ao julgar pela sua forma de falar, parece que nós já nos encontramos antes. Eu sinto lhe dizer, mas você será derrotado. E o pior de tudo é que eu nem lembro quem é você, pois eu batalhei contra muitas pessoas na minha vida passada. O cabeludo ele acaba dando um salto e diz que se o Kaito continuasse com essa ousadia, ele seria eliminado. Eu sinto pena desses caras aí que acham de verdade que vão ganhar do nosso protagonista. Nesse momento, a Nina acaba seguindo o nosso herói até aquele templo. Ao chegar lá, ela fica meio confusa. Até porque era um santuário japonês antigo e ela pergunta o que seu irmão estava fazendo aí. Esse Kaito só arrumava confusão e ela até espera que talvez ele já tenha morrido para dar um pouco mais de paz para ela. No entanto, o local estava muito silencioso. Foi nesse momento que ela percebeu que havia alguma magia distorcendo o tempo e o espaço. Nesse momento alguém se aproxima e ela percebe. Tinha um cara gigantesco atrás dela, dizendo que ela não poderia entrar nesse lugar. O cara prepara para atingi-la. Nesse momento ela percebeu que havia baixado a guarda. E por isso ela acaba tomando um golpe em cheio, sendo jogada para longe. Ela se defendeu utilizando as magias de gelo. Só que aquele ataque foi muito pesado e ela fica xingando o cara, dizendo que ele é covarde por atacar pelas costas. Carregando uma magia, ela diz que não vai perdoar esse cara. E acaba lançando cristais de gelo. Você bagunçou a minha viagem escolar e eu não vou te perdoar. Ela também diz que não vai deixar barato pro seu irmãozinho, já que ele sempre ficava atrapalhando a vida dela. A coitada da garota só queria levar uma vida tranquila e pacífica. E aqueles cristais acabaram atingindo o lutador, deixando ele congelado. No entanto, ele estava utilizando a força física para quebrar aquele gelo. E ela até fica se perguntando se ele tem realmente força para isso. E nós vemos que sim, o cara era bem forte. E dessa forma ele elimina todos os cristais. Parecia que o cara tava fora de si, só que ela começa a jogar novos cristais pra cima dele. E ao congelar os pés do adversário, ela diz que ele não vai conseguir se mover. Com o feitiço em mãos, ela diz que vai paralisar a sua respiração e utiliza a técnica Impacto Congelante. Uma rajada de gelo vai em direção ao lutador e ele começa a ficar com o corpo completamente congelado de novo. E a rajada de gelo acaba atingindo exatamente no seu rosto. Ela imagina que isso tivesse sido suficiente para eliminá-lo, só que a poeira acaba abaixando e vemos que o cara estava vivo. Ela se pergunta como isso é possível. Parecia que a magia dela não tinha surtido efeito nenhum. E novamente ele quebra o gelo e parte para cima dela. A garota fica dizendo que os idiotas é os que possuem os corpos mais resistentes. Ele parecia uma besta selvagem. E quando estava prestes a atingi-la, ela acaba dando um salto para trás. Ele fica repetindo, dizendo que tem um invasor no céu que precisa ser eliminado. Então ele parte tentando alcançá-la.
No entanto, ela acaba invocando círculos mágicos e taca diversos cristais pontudos no adversário. Ela imagina que isso talvez fosse o suficiente, só que novamente, galera, não funciona. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar. Ela desfere outras magias congelantes, no entanto não funciona, e o cara estava se aproximando ainda mais. Com o rosto em fúria, ela pergunta se ele realmente está fora de si, até que ele finalmente consegue alcançá-la, e quando ele estava prestes a atingi-la, ela acaba congelando ele, tocando suavemente na sua mão. O cara foi congelado no ar pela terceira vez, só que agora ele não estava mais no chão, galera. E ela diz que esse é o frio absoluto. Na hora que ele caísse no chão, ele iria se espatifar em 1000 pedaços. Ela ainda fala que esse tipo de técnica é perfeito para cabeças duras como ele. E ao se virar, ela diz que vai continuar a procurar pelo seu irmão. E é exatamente isso que acontece, galera. Quando o cara cai no chão, ele se espedaça. A cena volta para o Kaito e ele estava batalhando contra o Cabeludo. O cara era bem forte, só que ele diz que as habilidades do Kaito estão enferrujadas. O garoto ele diz que não alcançou nem 30% do seu poder original. E carregando uma habilidade roxa na sua lâmina, o cara diz que por causa disso ele será eliminado. Ele ainda fica dizendo pro Kaito que o cara aí mesmo ele já havia recuperado 100% do seu antigo poder. E por isso a batalha estava sendo bem difícil. O nosso herói ele diz que precisa desviar dessas lâminas, até porque se ele fosse atingido isso poderia matá-lo. O homem fica surpreso porque o Kaito conseguiu desviar da lâmina e ele estava com um golpe carregado nos seus punhos. Aquele ataque acaba acertando o rapaz, e por um momento ele achou que havia desviado, só que o ataque havia pegado em cheio no seu rosto, e por isso ele acabou sendo jogado para longe. No entanto, ele fincou bem os pés no chão e conseguiu parar o impacto. O Kaito fica tirando sarro, dizendo que os seus golpes são rápidos e por isso o Cabeludo não ia conseguir desviar. Cuspindo sangue, ele fica tentando entender, pois parecia que o golpe não havia acertado, só que acertou em cheio. Dando um sorriso, ele admite que esse demônio celestial era muito poderoso e que ele não era páreo. Nesse momento, o nosso herói ele consegue identificar aquela técnica. O cara estava utilizando o passo da sombra de sangue. Assim, diversas ilusões dele mesmo começaram a surgir, e todos esses clones acabaram lançando adagas. Aqueles projéteis vão em direção ao Kaito, e com um olhar sério ele diz que se lembra muito bem dessa técnica. Ao parar um ataque de lâmina, ele diz que não vai cair nessa, mas o Cabeludo ele vê aquilo como uma brecha para atacar. No entanto, nosso protagonista acaba segurando seu punho. O cara tenta atacar com a outra mão e acha que isso iria funcionar, mas o nosso protagonista ele havia se lembrado quem era esse cara e diz que ele não mudou nada. Ele continuava arrogante como sempre. O Cabeludo estava prestes a acertar o nosso protagonista, e com os olhos brilhando, o Kaito disse que ele iria experimentar a sua força total. Nesse momento o cara ficou paralisado, já que a energia sombria do Kaito era extremamente poderosa. Aquela energia começou a cortar todo o seu corpo, e ele começou a gemer de dor. No entanto, ele não poderia desistir, e ao segurar firme a sua adaga, ele disse que iria acabar com a luta. E até disse que vai acertar em cheio as costas do Kaito. Só que o nosso protagonista fica dizendo que a persistência dele era digna de louvor. O Kaito simplesmente aparece atrás do homem dizendo que a luta já havia terminado. O seu corpo havia sido atingido em diversos pontos, e assim o cara caiu sem forças. Akan, parece que acabou pra você. O Cabeludo ele se chamava Akan. O Akan ele era um dos melhores assassinos do pavilhão norte, e ele havia tentado eliminar o nosso herói várias e várias vezes. Depois de tantas tentativas fracassadas, ele disse que iria desistir da missão, mas o Kaito disse para o Akan parar. O Kaito reconhecia as suas habilidades e até disse que ele tinha um futuro promissor. Com isso, o Akan ele acaba soltando a adaga, e o Kaito acabou tomando ele como seu aprendiz. Com o passar do tempo, o Akan ele se tornou um soldado muito honrado e leal. Por isso, o Kaito começou a dar mais trabalhos importantes a ele. O Akan alcançou inúmeros méritos. No entanto, ele acabou sendo eliminado em uma missão. Como ele havia renascido, ele imaginou que talvez conquistaria a sua honra novamente, eliminando o Kaito. Só que o cara não tinha chance nenhuma de conseguir fazer isso. O nosso herói pergunta o que ele vai fazer agora, e o homem diz que vai devotar a sua vida ao Kaito. O nosso herói fica em silêncio, mas acaba aceitando tomar ele de novo como seu aprendiz. E até fala que vai procurar entender melhor o seu companheiro. Respirando fundo, o nosso herói
herói fala que a brisa tá sendo muito boa. E ainda pergunta se era o Akan que controlava esse lugar. Só que o cara aí disse que não, que era uma facção de reencarnadores. Ainda diz que esse grupo se chama Espada Fantasma e eles são um grupo bem poderosos. O líder desse lugar se chamava Sheon e ele foi um homem que liderou as 72 fortalezas de bandidos da floresta no passado. O Kaito pergunta se o Sheon realmente havia renascido nesse mundo e até pergunta onde ele estava. O Akan fala que essa fortaleza onde ele fica não é muito longe daí. E por isso o Kaito diz que vai até lá imediatamente para eliminar esse cara. Quando o Akan grita dizendo que isso era impossível, o Kaito se vira todo bravo perguntando se por acaso seu aprendiz estava zombando dele. Não, mestre, eu não tô zombando do senhor, mas é que ele possui diversos aliados poderosos. Muito antes de você renascer aqui nessa terra, outros reencarnadores já vieram antes. Eles se espalharam pelo mundo e construíram seitas poderosas. Ele até fala que se não tivesse encontrado o Kaito, ele não teria esperança nenhuma de sair desse grupo das espadas fantasmas. E até diz que conhece muito bem o poder do seu mestre, mas ainda assim seria muito perigoso ele batalhar contra esse grupo sozinho. Agachado, ele diz para o mestre Kaito esperar um pouco mais e adquirirem mais força, até porque atacar agora a espada fantasma seria algo muito prematuro. O nosso protagonista dá uma risada e disse que o Akan continuava sem graça, como sempre. Nesse momento, a Nina chama pelo seu irmão e pergunta o que diabos ele tá fazendo num lugar como esse. Nesse momento aí, o nosso protagonista já percebeu que ele tava ferrado, galera. A garota tava muito brava, dizendo que ela só queria levar uma vida tranquila, mas ele não parava de dar problemas. Espera aí, Nina, o que aconteceu com as suas roupas? Você tá machucada também, o que aconteceu? O Akan pergunta quem que é ela, e o Kaito fica dizendo que não é ninguém importante, deixando a Nina brava. Ela diz que ele sempre ficava arrumando confusões e que até iria abandonar esse anel porque não iria mais ajudá-lo. Assim ela acaba jogando aquele anel fora e diz que vai voltar para o hotel para trocar de roupa. Ela até mesmo abre o portal dizendo para ele vir logo junto dela. Na sequência ela utiliza sua magia de gelo e congela o Akan. O Kaito ele fica bravo dizendo que aquele era um dos seus companheiros do passado. E ao pular no portal, a Nina fala que ele teve sorte dela congelar aquele cara, pois ela gostaria mesmo era de eliminá-lo. O Kaito fica reclamando, dizendo que a sua irmã tem um temperamento muito difícil. Só que ele não podia ficar contestando muito ela não. E assim ele acaba saltando no portal para ir embora junto dela e até leva ali o seu amigo congelado. E assim nós finalizamos a primeira parte dessa história, galera. A obra tá muito boa e a aventura tá apenas começando. Se você chegou até aqui, comente a palavra secreta: Irmãos Gêmeos. Se eu ver que você comentou essa palavra é porque você é um inscrito boladão. Muito obrigado a todos que estão deixando o like e um comentário, já que isso ajuda muito o nosso canal. Essa obra aqui tem bem mais capítulos, galera, então se vocês quiserem que eu traga logo a parte 2, bora deixar um hype aí no vídeo. Quanto mais visualizações tiver, mais rápido eu trago as outras partes. Eu vou deixar de indicação 2 vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. São vídeos que o YouTube não indicou muito para os inscritos, então eu tenho certeza que você não viu. Eu te espero no próximo vídeo. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!